3, 2, 1, chegamos ao tão esperado vídeo onde ciclos são encerrados e ciclos são iniciados. Esse é o fechamento do mês, onde a gente faz uma rememoração aqui, uma retrospectiva dos livros que a gente leu no último mês, nesse caso fevereiro. E aí também eu já apresento os livros que entrarão na lista do mês atual, que é março. E aí você pode se organizar para ver se gostaria de ler algum dos que eu vou ler e resenhar. E também se quer acompanhar, né, as resenhas aqui do canal. Então é mais para a gente se organizar. Eu gostaria de lembrar que eu leio estes livros porque eu gosto de ler. Mas você não precisa se sentir pressionado a ler todos eles, tá? Eu tenho uma rotina de leitura que eu consigo ali ler 6, 7, até 8 livros por mês. Mas porque eu gosto, não porque a quantidade faz a gente ser um melhor leitor, tá? Então não se sinta pressionado ou pressionada a ler todos os livros que eu vou ler. Você pode ler no seu ritmo, né? No ritmo que você acha ou considera interessante para a sua absorção do conteúdo e assim por diante. E eu vou ler no meu ritmo, tá? E assim eu consigo trazer mais resenhas para vocês. Mas não se sinta pressionado ou pressionada a seguir esse mesmo ritmo, beleza? E eu também não quero que você leia grandes quantidades de livros e não tenha uma interpretação, uma consciência ou uma absorção interessante do conteúdo. Leia no seu ritmo, que assim a gente vai se encontrar em algum momento, né? O meu papel é produzir conteúdo para vocês, então por isso eu alio isso ao ritmo de leitura que eu tenho e trago conteúdos. Ok? Então vamos começar lembrando os livros que a gente leu em fevereiro. E todos eles vão estar aqui no link, eu vou colocar os cards aqui no momento que eu for falando deles. Mas se vocês se lembram, nós viajamos pelo Reino Unido, né? Essa é a tese do canal por enquanto. A gente viaja ali para um país específico e lê as obras, né, os clássicos dos autores daquele país. Não são todos, obviamente, aqueles que a gente seleciona. E quem sabe a gente faz uma próxima escala nesse mesmo país no futuro. E assim a gente lê os livros que não conseguimos abordar por enquanto. Bom, então a gente começou com nada mais nada menos do que Macbeth, do Shakespeare, vendo toda a trajetória de ambição, traição, como que o oculto, né, como que seres sobrenaturais gostariam de tomar posse das ordens naturais. Pelo menos é o que Shakespeare nos mostra aqui, com Macbeth e todos os personagens que envolvem esse drama aqui, esse drama histórico que se passa na Escócia. Pois bem, se você não leu, vai ter o link aqui na descrição, vai ter o link aqui nos cards, e você também pode adquirir esse pequeno livrinho. Olha que pequenininho, dá para ler em um dia, se você tiver ali, né, no ritmo da leitura ideal. Não que seja bom ler em um dia, mas faça o que quiser. Se você quiser, você pode adquirir esse livrinho, está aqui na descrição, e vale muito a pena. Essa peça é interessantíssima. Essa versão aqui da LPM, Pocket, tem uma tradução interessante, tá? E dá para você entender muito bem como Shakespeare continua atual, né? Quem aí não é ambicioso? Pois bem, de Shakespeare, do teatro elisabetano, nós partimos para a sociedade vitoriana. E aí a gente entrou com O Médico e o Monstro, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, do Louis Stevenson, Robert Louis Stevenson. Pois bem, esse livro aqui ele fala bastante da dualidade do ser humano, tá? Um assunto muito em voga naquele período, né? Tinha um certo senhorzinho ali quebrando alguns paradigmas a respeito da psiquiatria ou psicanálise, melhor dizendo, que era o Freud. Enquanto Freud falava ali da existência de um outro eu, Robert Louis Stevenson nos mostrava a dualidade do ser humano, o bem e o mal. Vale muito a pena. Também não é um livro grosso, né, com 100 páginas mais ou menos. Você consegue entender qual que era ali o pensamento de Stevenson e o pensamento ali também da sociedade vitoriana, né? Esse livro aqui é interessante demais, vale muito a pena ler, tá bom? Tem também aqui nos links, tem nos cards, vai aparecer tudo. E aí a gente regressa ao teatro elisabetano falando de Otelo, uma das peças mais incríveis, na minha opinião, do Shakespeare. Onde a gente vê também aqui
uma certa ambição, mas também as quebras das normas, né? As quebras das normas sociais, enquanto Desdémona, a filha de filha de um senador de Veneza, se casa com um mouro, Otelo, proveniente da África, um povo, na visão da cultura da época, não civilizado. Como pode? E além de tudo, Otelo não escolheu Iago para ser seu tenente e escolheu uma outra pessoa que nem veneziano era. O que será que Iago faz? Bom, aqui a gente vê a gênese do vilão, talvez o maior vilão de Shakespeare, sem dúvida o maior vilão de Shakespeare, e talvez o maior vilão do teatro e das peças, que é o Iago. Iago trama, né, algumas circunstâncias, algumas ocasiões, que vai levar o destino de Otelo e de Desdémona a um caminho sem volta. Então, se você tem interesse em ler Shakespeare, comece por essas peças, vale a pena. Tá? Otelo é, sem dúvida nenhuma, imperdível. Regressando à sociedade vitoriana, temos o detetive mais famoso do mundo em seu primeiro caso, Um Estudo em Vermelho. Sherlock Holmes e Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle. Aqui, neste livro, a gente é apresentado ao Sherlock, a toda a sua mágica da dedução, a sua ciência da dedução, a toda a sua capacidade cognitiva e também ao encontro de Sherlock com o Watson, né, seu fiel amigo e parceiro de resoluções criminais. Aqui a gente vê o surgimento também talvez o endereço mais famoso da literatura, né, que é Baker Street 221B, em Londres, onde Sherlock e o Watson dividem um apartamento e começam ali a sua parceria. Esse livro é fantástico. Se você nunca leu Sherlock Holmes, pode começar por esse aqui sem medo, porque é o primeiro romance, né? O primeiro livro ali que Conan Doyle fez a respeito do detetive mais famoso do mundo, se você achar assim. Essa versão da Príncipes aqui é muito legal, tá bom? Nós não ficamos só nisso daqui, porque a gente viajou e entendeu o fluxo de consciência de Virginia Woolf com Mrs. Dalloway. Esse livro é incrível, ele pode te assustar no começo, porque ele tem um ritmo frenético, porém, se você der uma chance, né, se você tiver um pouquinho de paciência, ler degustando esse livro, você vai entender o quão incrível ele é. E a disparidade que existe entre Clarissa Dalloway, a personagem principal, talvez, e Septimus, um veterano da Grande Guerra, que colocou um pezinho ali, um pezinho não, né? Ele colocou os dois pés na loucura, porque ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial. E aí, quando ele volta para a sociedade, ele já não consegue mais conviver do jeito que era antes. Então a gente vê essa antítese, né? Septimus em relação a Clarissa, e essa narrativa de fluxo-consciência, onde a gente entra na cabeça dos personagens, viaja para o passado, volta para o presente, prevê algumas ocasiões futuras, e assim a gente vai compreendendo todos os personagens desse livro aqui. Vale muito a pena, dê uma chance, assista a resenha se você tiver medo de lê-lo, o que não deveria, e assim você vai tirar toda essa angústia de medo de ler esse livro e entender melhor o que Virginia Woolf, uma escritora modernista, tem a nos dizer. Vale muito a pena. E aí a gente chega no livro do mês, que não podia ser diferente de um autêntico Oscar Wilde e o retrato de Dorian Gray. O retorno não. E aí a gente, então, leu o retrato de Dorian Gray, com toda a arte estética de Oscar Wilde. Belíssimo livro, belíssimo texto, tá? É muito gostoso de ler. Oscar Wilde mostra aqui toda a sua potência de escrita estética, né? E aqui a gente acompanha, então, Dorian Gray, um jovem muito belo, que brilha os olhos de Basil, um pintor que acha ali que fazer um retrato de Dorian Gray vai elevar a sua arte à máxima potência, assim ele faz. Só que Dorian conhece também um Lord Henry Wotton, que apresenta a ele a filosofia hedonista. E aí, se deparando ali com a sua beleza e a efemeridade da sua própria beleza, o que Dorian faz? Troca de lugar com um retrato, que passa a envelhecer no seu lugar. Só que aí ele entra ali numa sequência de atrações prazerosas, de crimes,
não ligando muito para as normas da sociedade do período, e começa uma degradação moral extrema. Então leia para entender o que Dorian faz, se Dorian consegue sustentar toda essa vida hedonista, essa vida focada nos prazeres e assim por diante. Uma coisa importante também é que Oscar Wilde não era muito bem aceito pelas suas escolhas de vida. Ele foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados, tendo como prova dos seus crimes, entre aspas, trechos desse livro aqui. Então a sua obra foi usada contra ele no tribunal. Imagine só. Leia e veja a vida de Oscar Wilde também, que vale a pena. E a gente fecha o mês com outro Sherlock Holmes, o segundo romance da série, chamado Signo dos Quatro, onde Sherlock e o Watson vão tentar resolver um mistério que envolve um tesouro, um homem da perna de pau e uma mulher chamada Senhorita Mary Morstan. Se você conhece a história de Sherlock Holmes, você sabe quem é a Senhorita Mary Morstan e o que acontece entre ela e o Watson no futuro. Leia então, que vale muito a pena, O Signo dos Quatro, o segundo romance de Sherlock Holmes. E se você gostou desta coletânea, de qualquer um desses livros, deixa aí no comentário se você leu, se você gostou, o que você achou da resenha que eu fiz sobre eles, porque faz muito sentido para mim. Já deixa o seu like também se você gosta desses conteúdos. Compartilhe com amigos e familiares que você também acredita que possa gostar. E assim você fortalece muito esse canal, fortalece muito o meu trabalho e eu posso continuar fazendo várias e várias resenhas por anos a fio. Pois bem, aqui a gente faz o corte e vamos ver então quais são os livros propostos para março. De novo, você não precisa ler todos, mas se você se encantar ou ficar curioso por algum deles, leia e a gente discute aqui para ver se os nossos entendimentos batem e a gente engrandece essa comunidade literária que o Brasil tanto precisa. Bom, em março eu resolvi mudar um pouquinho aqui a trajetória e a gente vai, ao invés de viajar por um país, a gente vai viajar em outro tema. Nós vamos, já que é março, né, um mês dedicado às mulheres, vou focar apenas em livros de autoras, livros escritos por mulheres, ok? E a gente começa já com uma obra incrível de Clarice Lispector chamada A Hora da Estrela. Se você nunca leu esse livro, olha aqui. Está perdendo uma grande oportunidade de conhecer a obra de Clarice. Eu tenho algumas questões a respeito desse livro, eu vou tratar quando eu fizer a resenha, você pode acompanhar. Porém, é um livro fantástico, vale a pena ler e acompanhar toda a história de Macabeia. Ok? Começamos com Clarice e depois vamos para um dos livros que eu já li e mais gostei esse ano. É um sério candidato a favorito, tá? Que é Eichmann em Jerusalém. Um texto esquisito, né? Um título esquisito, escrito pela Hannah Arendt, uma filósofa judia alemã que fugiu da guerra, se radicou nos Estados Unidos, e aqui ela contextualiza ou ela formula toda a sua teoria sobre a banalidade do mal. Então, neste livro, a gente vai acompanhar um relato jornalístico e filosófico de Hannah Arendt, que foi enviada por um jornal americano para acompanhar o julgamento de Eichmann, que era um funcionário do Estado nazista de Hitler, responsável pelo transporte dos judeus aos campos de concentração. E é aqui que surge o termo banalidade do mal, formulado por Hannah Arendt, porque ela entende que Eichmann é apenas um funcionário do Estado nazista desempenhando seu papel em relação ao Holocausto. É um texto denso, é um texto impactante, e aqui a gente consegue ter uma ideia do que de fato foi o Holocausto, do que de fato foi o grande plano do Estado nazista. Você vai entender o quão estranho foram os julgamentos de Nuremberg, o quão impressionante e triste foi o começo das leis de Nuremberg, que tornavam os judeus apátridas, ou seja, eles não tinham pátria, o que facilitava a deportação e extradição, entre aspas, essas duas palavras.
e facilitando assim o surgimento dos campos de concentração, a mortandade, o genocídio e o que de fato foi o Holocausto, tá? Vale muito a pena ler esse livro. É um livro jornalístico, tá? É um livro filosófico e a gente vê de novo o surgimento deste termo banalidade do mal através do Estado nazista e seus funcionários. Recomendo demais. Pois bem, vamos agora para Alice Walker e a Cor Púrpura, nessa versão belíssima aqui da José Olímpio, uma nova versão, uma nova capa, né? E esse livro, gente, esse livro, se ele não te emocionar, eu não sei mais o que pode te emocionar. Porque aqui a gente acompanha a Sally numa trajetória de vida que, ao falar aqui, arrepia. Ela sofre todos os martírios ali de uma mulher negra no período em que ela viveu. Ela sofre demais com a vida, para ela a vida era só dor e sofrimento, né? Até que ela começa a ver de fato o lado bom da vida. Ela começa a entender que há beleza na vida, a duras penas, mas ela consegue. Então esse livro aqui é fantástico, fantástico mesmo. Tem filmes a respeito, né? Até saiu um filme mais recente agora, acho que é um musical, eu ainda não vi, eu vi o mais antigo, que é do Spielberg, mas é um livro fenomenal. Inclusive minha esposa está lendo ele agora. Olha, vale muito a pena, vale muito a pena. A Cor Púrpura ganhou, esse livro aqui, ele é vencedor de um Pulitzer, tá? Então, leia, porque é interessantíssimo. E agora, voltando a uma autora brasileira, eu resolvi dar uma chance, embora não seja muito o meu estilo de leitura, eu resolvi dar uma chance para este livro aqui, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu estou lendo ele, estou me impressionando com a qualidade da escrita dessa autora. É praticamente poesia, tá? Então, estou lendo, farei resenha dele. Se você quiser ler comigo, ou se você já leu, acompanhe a resenha que eu vou publicar agora em março, porque gostaria muito da opinião de muitas pessoas a respeito desse título aqui, tá? Tudo é Rio, da Carla Madeira. E aí a gente vai agora para um clássico dos clássicos, não poderia faltar essa autora, que é Emily Brontë e O Morro dos Ventos Uivantes. A história de Catherine e Heathcliff, ou Heathcliff. Muito interessante esse livro, se você nunca leu. Eu já li, mas eu vou reler nesta versão muito bonita aqui da Zahar, os clássicos Zahar, né? Que eles estão republicando em muitas obras. Esse livro, quando eu li, eu gostei bastante. Espero ter outra experiência agora na releitura. Mas é um clássico, né? E a história de vida da Emily Brontë também é muito interessante, apesar de triste. E aqui a gente vê também essa questão, né, da literatura gótica, de algum pezinho ali no gótico, né? E avançando nos livros, a gente passa agora para um que eu gosto muito, né? Eu já tinha lido também, reli, eu já reli agora para fazer, já tenho a resenha quase pronta ali para publicar, que é o Diário de Anne Frank. Mais uma vez, o tema nazismo, o tema Segunda Guerra Mundial e o tema Holocausto, mostrando essa garota de 13 anos amadurecer dentro de um esconderijo, tendo que lidar com todas as sensações, as frustrações, as angústias de não poder ter uma vida normal, simplesmente porque um regime que eu não quero, não vou falar o nome que eu gostaria de falar aqui, perseguia ela pela sua religião e a sua família inteira. Então, se você não leu esse livro, leia, porque vai te dar de novo, né, uma verdadeira noção do sofrimento e da dor das pessoas que viveram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente se você fosse judeu ou judia. Leia o Diário de Anne Frank. E aí a gente vai para o livro do mês, que também não poderia faltar essa autora, muito importante para a literatura gótica inglesa, muito importante por mostrar para a gente toda ali uma literatura de horror, que é Mary Shelley e Frankenstein. Esse livro aqui, essa versão da Dark Side é muito bonita, é muito interessante. Olha aqui cada figura, cada desenho incrível. A tipografia também é muito legal, olha isso. E aqui a gente acompanha o surgimento da história de Frankenstein, o Dr. Victor Frankenstein e a sua criatura que ele cria.
né? Eu garanto para você que se você nunca leu a história de Frankenstein, ou você conhece só por meio de filmes e séries, você vai se impressionar, porque difere muito do que os filmes nos mostram, tá? Eu já havia lido também, reli essa versão aqui da Dark Side, que é uma versão específica ali, revisada da Mary Shelley, tá? De 1931, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. E a gente vê também todo o entorno, né? Essa versão aqui ela tem um prefácio bastante interessante, textos de apoio que mostra ali como que era o entorno literário da própria Mary Shelley, com o pai, com o marido, com pessoas proeminentes da literatura da época que conviviam no seu círculo social. Isso ajudou, com certeza, a ela escrever uma das obras mais clássicas da literatura mundial, que é Frankenstein. Ok? Vale muito a pena. Esse vai ser o livro do mês. E aí a gente fecha no último dia de março com outro clássico de Virginia Woolf chamado As Ondas. Aqui a gente continua acompanhando aquela narrativa de fluxo de consciência e entendemos ali como que a vida de 6 jovens amigos evolui. E assim a gente entende ali todas as suas angústias, todos os seus pensamentos, medos, aflições e vemos como que a vida é de fato, pelo menos na visão de Virginia Woolf, com As Ondas. Ok? E assim a gente fecha o mês de março com todas essas obras de autoras que tanto contribuíram e contribuem ainda, algumas delas, com a literatura mundial. Espero que você tenha gostado desses títulos, espero que você se interesse por pelo menos um deles e assim consiga lê-lo ali junto comigo, acompanhar a resenha, dar sua opinião, conversar comigo nos comentários, no Instagram. Então eu peço que já siga-me no Instagram, é o primeiro link aqui da descrição. E se você quiser adquirir algum desses livros, use os links da descrição, porque você me ajuda bastante, já que uma parte da sua compra vem para mim, tá? Se você não sabe, ali os criadores de conteúdos fazem isso, porque sem acréscimo nenhum no valor da sua compra, a Amazon repassa para a gente um pequeno valor, e assim a gente consegue manter os canais vivos, fazendo todos os reviews, né, todas as resenhas que a gente tem feito. Ok? Espero que você tenha gostado dos títulos. Se gostou, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e familiares. Deixe nos comentários quais ou qual título você mais gostou. E assim a gente se acompanha, né? Assim a gente troca figurinhas aqui a respeito destas obras fantásticas. Eu fico por aqui, homenageando as mulheres no mês de março, apenas um sofredor flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!